Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcasts. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo, referentes aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Caffarelli, Gustavo Souza e Thiago Stanger. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Cielo. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via webcast perguntas para a Cielo que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Caffarelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente vai falar um pouquinho aqui. Pessoal. Ok. Maravilha, desculpa, a gente não foi com som. Vai falar um pouquinho do primeiro trimestre de 2020. E onde a gente vai poder falar um pouquinho que é a parte mais crítica, felizmente já se foi. Ou seja, no terceiro TRI, a Cielo mostrou toda a sua capacidade de recuperação. Alguns números que eu vou mostrar aqui, depois o Gustavo vai mostrar na apresentação. Nós tivemos um crescimento de volume capturado de 29,4% quando a gente compara com o segundo TRI. Aumentamos a nossa base de clientes em 7%, também sobre o segundo TRI. Esse foi um crescimento bastante. Aumentamos a penetração de prazo no segmento de varejo e de empreendedores a 31,8%, portanto próximo de 32%. Lembre-se que há cerca de um ano atrás a nossa penetração era de 17%. Isso para nós também mostra a nossa estratégia, onde nós estamos hoje bastante preocupados e bastante enfáticos no sentido da gente melhorar sobremaneira a nossa participação em produtos de antecipação. Quando a gente observa alguns concorrentes nossos com 50% de participação, outros com 70%, a gente observa que a gente tem um caminho bastante interessante a ser percorrido, justamente com possibilidades de poder agregar aqui muito mais receita dentro desse processo. Considerando que a adquirência hoje em dia, ela não se dá mais na ótica do MDR,
e sim é uma somatória, né? São vasos comunicantes entre MDR, aluguel e antecipação de produtos. Um outro ponto que também nos deixa bastante satisfeitos, que nós estamos no caminho certo, a produtividade da nossa força de vendas também foi a maior do ano. Então, quando a gente compara com o primeiro e com o segundo trimestre, esse trimestre terceiro nos trouxe a maior produtividade da nossa força de vendas. Um ponto absolutamente importante para nós, naquilo que eu falo sempre com vocês, do grande objetivo nosso de estabelecer um melhor equilíbrio no nosso portfólio de clientes entre grandes contas e varejo, ou entre corporate e varejo. Lembrem-se que há pouco tempo atrás nós tínhamos 70% de concentração em grandes contas e 30% em varejo. Hoje eu já consigo trazer para vocês aqui um número que já mudou bastante, não é o ideal ainda, mas nós já estamos com 62% em corporate e já 37% em varejo. O grande objetivo nosso nesse propósito aqui é você trabalhar com um balanço, mais ou menos um balance aqui, entre 50% corporate e 50% varejo. Então, esse movimento nosso, esse incremento nosso em varejo de 7%, ele traz uma fotografia que nós estamos no caminho certo. E, de outro lado, é muito importante eu continuar aqui valorizando no nosso portfólio a participação de corporate, justamente porque é o corporate que nos traz dados, nos traz volumetria e, acima de tudo, nos traz customização de serviços. O que significa isso? Que muitas vezes um cliente nos demanda uma determinada solução e essa solução pode muito bem ser utilizada com outros clientes e acaba virando um produto novo nosso aqui na Cielo. Tão importante quanto tudo isso que eu comentei é a nossa persistência no trabalho da redução de despesas por meio do conceito do OBZ. Então, para vocês terem uma ideia também, eu trago um número aqui, que se nós compararmos os 9 primeiros meses de 2020 com os 9 primeiros meses de 2019, nós economizamos 151 milhões de reais. Isso para nós é emblemático, isso mostra que todo o esforço que nós estamos fazendo no OBZ tem dado resultado. E nós não pararemos por aqui. Nós temos ainda condições de continuar aumentando o nosso trabalho junto ao OBZ para 2021, no sentido efetivamente de readequar os custos da nossa empresa à nossa capacidade de gerar resultado. A Cielo, ela tem essa operação tradicional, né, há 25 anos nesse mercado, continua sendo a líder desse mercado, tem o maior volume de market share, mas a Cielo, concomitantemente com tudo isso, tem que se transformar dentro dessa transformação digital que o mundo passa. A pandemia trouxe uma potencialização dessa transformação digital no nosso segmento e eu diria para vocês que a Cielo ocupou o seu protagonismo nesse processo. Nós chamamos hoje a nossa plataforma digital provedora de serviços e soluções para os nossos clientes. E muitas vezes soluções para os clientes dos nossos clientes, nós chamamos de Cielo Digi. Nós, durante a pandemia, nós tivemos produtos que alguns deles já existiam, como é o caso do Superlink. O Superlink, durante o momento que as portas estavam fechadas, nós tivemos 850% de novos credenciamentos na Cielo para a utilização do Superlink. As tecnologias, então, somando Superlink, NFC, que é o Near Field Communication, que é a tecnologia de contato, e o QR Code, eles respondem hoje por 20% do total das nossas transações. Esse é um ponto bastante importante, porque nós teremos daqui para frente cada vez mais uma demanda por esse tipo de produto. E a Cielo está pronta para prover esse tipo de produto como uma alternativa aos POS tradicionais. Nossa participação vem crescendo nesse segmento. E uma outra coisa que demonstra muito a nossa aptidão nessa transformação tecnológica foi o fato do WhatsApp, Facebook, Pay ter escolhido entre os demais adquirentes a Cielo, que participou de uma seleção, para ser o provedor adquirente dentro desse processo que o Facebook está pleiteando junto ao Banco Central, junto ao regulador, para implementar no Brasil. Nós somos escolhidos, a expectativa nossa é que em breve possamos ter
aí a autorização do regulador. Fora isso, lançamos em setembro, né, durante o terceiro trimestre, junto com o Bradesco Bits, nós damos todo o suporte tecnológico, todo o suporte de meios de pagamentos para o Bits. Temos parcerias com a Ambev, com a BRF e outras parcerias. Estamos, nesse momento, convivendo com alguns novos lançamentos do Banco Central dentro da Agenda 21, absolutamente importantes para o desenvolvimento do nosso país, para que o nosso país continue sendo reconhecido no mundo todo e sendo benchmark em termos de sistema financeiro, em termos de digitização, em termos de meios de pagamentos. Então, agora em novembro, temos aí a chegada do Pix, temos a questão do balcão de recebíveis e temos o Open Banking. Com relação ao Pix, muitas pessoas às vezes nos perguntam, poxa, mas o Pix pode atrapalhar o negócio adquirência? É óbvio que parte de algumas transações que acontecem hoje de débito na adquirência possa migrar para o Pix. É natural que isso aconteça. Mas o que eu sempre digo, seja para os colaboradores da Cielo, seja para quem nos pergunta, o Pix vai nos trazer uma grande oportunidade para trabalharmos com aqueles brasileiros que passam de 60 milhões que não têm conta bancária. Então, quando a gente analisa esses 60 milhões de brasileiros que a gente pôde constatar muito claramente durante a pandemia, por meio do auxílio emergencial que nós lideramos nesse processo, nós saímos na frente com relação a esse auxílio emergencial, nós emprestamos a nossa plataforma para os nossos concorrentes durante um período até eles se adequarem a isso, mostra que existe um mundo no Brasil para a inclusão bancária. Então o Pix tem um papel muito importante para essa inclusão financeira, essa inclusão bancária, a educação financeira, a vinda desse pessoal para o consumo. E corrobora uma análise que a gente faz, que hoje, quando você olha no Brasil, menos de 40% das famílias consomem por meio de cartões de débito e de crédito. Então a gente tem uma perspectiva muito grande. Se a gente subir para 60%, imagine o volume de clientes que passam a utilizar cartão de crédito e de débito. Então nós temos que olhar o Pix, até com base na jurisprudência da Índia, né, que de certa maneira a Índia lançou o Pix, indianos vamos chamar assim, né, numa situação que todo mundo achava que ela ia abocanhar todas as transações tradicionais. Pelo contrário, quer dizer, você manteve transações tradicionais e você trouxe novos entrantes para esse processo. Então a gente está muito esperançoso e acreditando que o Brasil merece essa mudança de estágio hoje com relação a todos esses movimentos que o regulador, o Banco Central, está fazendo. E para terminar aqui e para passar para o Gustavo fazer a apresentação, eu queria mais uma vez reafirmar para vocês quais são as nossas estratégias básicas e que, como eu falei para vocês, nós já estamos no meio desse caminho. A primeira delas é esse equilíbrio da carteira entre corporate e varejo, 50% em cada lado. Corporate traz volume, varejo traz margem para a gente. É preciso que a gente tenha margem para poder ter cada vez mais clientes, grandes clientes com margens menores, mas que nos trazem volumes e dados, como eu comentei. É preciso que a gente continue aumentando sobremaneira os nossos produtos de prazo, principalmente com os clientes do varejo. Esses 32% que nós batemos é um recorde, mas nós temos um espaço monstruoso para crescer nessa situação. Lembrando que a adquirência hoje é MDR, é aluguel e é antecipação. Manter o nosso cliente como centro da atenção. Nunca podemos nos esquecer que o nosso negócio, o produto dele, ele é um produto comoditizado, então a diferença se dá além de valor, além de sustentação tecnológica, além de desenvolvimento tecnológico, além de campanhas publicitárias, ela se dá na experiência do cliente. Então, vai ganhar esse jogo quem atender melhor o seu cliente. E a Cielo colocou o cliente hoje como o centro da sua atenção. Precificação, bastante importante. A gente já vem acompanhando que essa guerra de preço, ela já vem tendo, de certa maneira, ela vem sendo menor do que ela era no passado. Obviamente, tem um limite para isso. E essa precificação, a gente precisa ter cada vez mais instrumentos inteligentes, instrumentos tecnológicos, metodologias que nos permitam sempre otimizar da melhor maneira possível a formação do nosso preço. Incremento de vendas.
Nós, há menos de 2 anos atrás, nós não tínhamos um canal próprio para fazer credenciamento. Esse canal teve um aumento substancial de clientes e a gente vem investindo forte nesse canal, inclusive pensando sempre em expandi-lo, justamente para que a gente possa ter a capacidade de absorver os clientes pelo tamanho que é a nossa empresa. Então, essa questão do incremento de vendas vai se dar tanto em canais próprios quanto em canais de terceiros, que de certa maneira também trazem um volume bastante significativo para nós. A questão também dessa estratégia de se estabelecer um equilíbrio entre o BAU, o business as usual, no dia a dia, fazendo o operacional bem feito, mas não esquecendo nunca da transformação digital que tem que acontecer concomitantemente a isso. E, por último, não menos importante, é a eficiência operacional, que nós estamos atuando. Para nós isso é um dogma de fé, com relação à necessidade que a gente tem de estar olhando para dentro de casa e a todo momento buscando da melhor maneira possível a eficiência operacional. Eu peço permissão para encerrar aqui, agradecendo todos os nossos 3.400 colaboradores que fizeram essa história do terceiro trimestre. Muito obrigado, vou passar para o Gustavo, que vai fazer uma apresentação para vocês rápida e em seguida a gente volta para o Q&A, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Caffarelli. Bom dia a todos. E já começando a nossa apresentação, para quem está acompanhando aí o material que está disponível na internet, no nosso slide 4. A gente mostra aqui algumas métricas em termos de recuperação em relação ao segundo trimestre de 2020, começando com a primeira métrica, que é a métrica de volume capturado. Nesse terceiro trimestre, apresentamos um crescimento de volume de 29,4%. Também no terceiro trimestre contra o segundo trimestre, a nossa base ativa de clientes cresceu 6,8%. E o volume capturado pela Cateno, na mesma comparação, cresceu 28,6%. Continuamos a observar, e vamos ver um slide específico sobre isso, o aumento de produtividade no time comercial. Também, como o próprio Caffarelli frisou aqui, tivemos uma penetração recorde de produtos de prazo nos segmentos de varejo e empreendedores, atingindo 31,8%. Indo agora para o nosso slide 5, a gente tem 3 gráficos que desde o início da crise a gente tem compartilhado aqui nas nossas divulgações de resultado. O primeiro deles, na parte superior, mostra o comportamento do ICVA, nessa linha azul, contra essa linha cinza, que seria um baseline antes da crise. E a gente foi vendo que, especificamente nesse último trimestre, nós tivemos uma recuperação gradual mês a mês, de forma que no mês de setembro o ICVA ficou 6% abaixo do que era o baseline antes da crise. E que essa performance, especialmente na última semana, se fechou totalmente. O mesmo comportamento, a mesma trajetória, também é observada na Cielo e na Cateno. É uma recuperação gradativa, mês a mês, de forma que no mês de setembro, tanto Cielo quanto Cateno ficaram muito próximas do baseline. Esse slide deixa muito claro para a gente que o maior impacto da crise acabou ocorrendo no segundo trimestre deste ano. No slide 6, ainda falando de impactos da crise, a gente retoma também uma informação que a gente mostrou no segundo trimestre, que é o quanto que a gente estima de volume perdido em função da redução de volume causada pela pandemia, pela redução de circulação causada pela pandemia. No segundo trimestre, nós estimamos que tivemos uma redução de volume na Cielo da ordem de 50,9 bilhões de reais. E no terceiro trimestre, uma redução de volume de 21,1 bilhões de reais. Esse volume 21 bilhões a menor traz uma receita menor na magnitude de 155 milhões de reais. No mesmo raciocínio feito para a Cateno, tivemos uma redução de volume em função da pandemia de 19,5 bilhões no segundo trimestre e essa mesma redução no terceiro trimestre na ordem de 6,7 bilhões de reais. E esses 6,7 bilhões de reais, a gente estima que trouxeram uma redução de receita para a Cielo da ordem de 62 milhões de reais. Mais uma vez, o nosso comentário que, sim, tivemos impacto da crise, da pandemia no terceiro trimestre, mas numa magnitude bem menor do que a que vimos no segundo trimestre desse ano.
Indo para o slide 7, nós temos então um resumo da nossa performance financeira. Nossa receita operacional líquida de 2,9 bilhões de reais é um crescimento de 17,6% em relação ao segundo trimestre. O nosso EBITDA de 480 milhões de reais, mais do que o dobro do que registramos no segundo trimestre deste ano. E uma recuperação da margem EBITDA nesse trimestre, chegando a 16,7%. Nosso resultado líquido de 100 milhões representa uma recuperação em relação ao prejuízo registrado no trimestre anterior. Indo agora para o slide 8, nós temos uma visão do lucro líquido da Cielo por unidade de negócio. Temos no azul claro a Cielo Brasil. E a gente vê que vimos especificamente uma forte recuperação. Fechamos nessa visão de Cielo Brasil 117,5 milhões de lucro líquido. Também tivemos uma recuperação no resultado da Cateno, e neste gráfico nós mostramos a Cateno numa visão proporcional, um lucro líquido proporcional aos 70% do stake que a Cielo tem na Cateno, e em outras controladas nós continuamos a mostrar um prejuízo. Isso é em função principalmente da Cielo USA e da Merchant. Nós temos uma operação lá deficitária, em processo de turnaround, e esse resultado negativo, ele é magnificado por esse momento de desvalorização do real que a gente está vivendo agora. Indo para a página 9, nós temos uma visão de volume, de base de clientes e também de volume de produto de prazo, onde destacamos nas colunas cinza, especificamente os trimestres que foram mais impactados pela pandemia. E mostramos no balão acima de cada gráfico a recuperação em relação ao segundo trimestre. Então, começando por volume financeiro, totalizamos um volume de 165,6 bilhões de reais, o que é um crescimento de 29% em relação ao segundo trimestre. Nossa base ativa de clientes fechou o trimestre com 1.426.000, o que é um crescimento de praticamente 7% em relação ao final do segundo trimestre. E nós fechamos um volume de produtos de prazo de 12,8 bilhões de reais. Isso é uma penetração de 14% na nossa base, mas aqui estamos falando da nossa base total. Veremos mais adiante aqui como essa métrica fica especificamente no segmento de varejo de empreendedores, que é o nosso grande foco. No slide 10, nós temos uma visão do nosso yield de receita. Eu chamo a atenção de vocês para a comparação do segundo trimestre de 2020 e a evolução para o terceiro trimestre de 2020, isso nesse gráfico da parte inferior. Tivemos uma redução de yield de receita de 0,06 pontos percentuais. Parte disso, eu estou me referindo agora à segunda coluna roxa, é o efeito preço, tanto no MDR quanto no aluguel e outros componentes da nossa precificação, mas uma outra parte é em função de, e aí eu chamo a atenção de vocês agora para a primeira coluna roxa, há uma diluição das receitas que não são diretamente relacionadas com volume, principalmente agora aqui falando do aluguel. Então, o aluguel, como ele não se comporta junto com o volume, quando há uma recuperação de volume, a gente acaba tendo uma diluição disso no nosso revenue yield. Indo agora para o nosso slide 11. Nós temos alguns pontos aqui relacionados à inovação, novos produtos, e mostramos no primeiro gráfico o crescimento ano contra ano do e-commerce. Tivemos um crescimento de 98% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E também no gráfico abaixo, uma evolução de transações de e-commerce mais NFC e QR Code, que totalizaram nesse terceiro trimestre 19,4% do total capturado dentro da Cielo. Passando para o slide 12, nós temos uma visão aqui da evolução de uma das métricas de produtividade do nosso time comercial, nosso time dos Hunters. A métrica em questão aqui é o aceite de proposta comercial por dia por Hunter. Então, e também por ser uma informação bastante estratégica para a Cielo, a gente coloca essa informação em base 100. E observamos que, olhando como o período de base 100, o primeiro trimestre deste ano, tivemos importantes evoluções no segundo e no terceiro trimestre em termos de produtividade do nosso time comercial. Indo para a página 13 da nossa apresentação, a gente tem um outro destaque aqui com relação a como a gente tem gerenciado os segmentos de grandes contas e varejo de empreendedores dentro da nossa companhia.
o segmento de grandes contas, que ao final do segundo trimestre, que no segundo trimestre de 2019 representava 68% do total de volume capturado na companhia, hoje, no terceiro trimestre, representa 63%. O que nós temos comentado aqui é que, em função de muita agressividade que temos visto na precificação para os maiores clientes, a Cielo tem sido mais seletiva e não tem buscado volume a qualquer preço. Dessa forma, a gente consegue, em alguns casos, reprecificar, mas em outros casos a gente acaba perdendo clientes para a concorrência, se a concorrência estiver atuando com preços que nós entendemos como agressivos demais. Ao mesmo tempo em que temos esse movimento de diluição, isso também é causado pelo crescimento de participação dos segmentos de varejo e empreendedores. Eles representavam 32% do volume capturado na Cielo no segundo trimestre de 2019 e no terceiro trimestre de 2020 representaram 36,7%. Além dessa questão de gestão de portfólio de clientes e buscar mais TPV, mais participação no TPV do segmento de varejo de empreendedores, dentro do segmento de varejo de empreendedores, a gente tem buscado maior penetração de produtos de prazo. Então, muito embora na Cielo a gente tenha visto uma redução de penetração no total, isso se deve a uma menor ênfase em produtos de prazo no segmento de grandes contas e uma ênfase muito maior no segmento de varejo de empreendedores. Então, a penetração de produtos de prazo, falando aqui de ARV e de Receba Rápido, nesses dois segmentos, foi de 23,9% no segundo trimestre de 2019 para 31,8% no terceiro trimestre de 2020. Indo agora para o nosso slide 14, nós temos uma visão aqui da nossa eficiência operacional, do nosso comportamento em gastos. O que a gente chama de gastos normalizados aqui é apenas um ajuste para deixar essa conta mais comparável e de mais fácil entendimento. Primeiro, a gente tira os FIIs de bandeira, porque são FIIs relacionados com o volume, e quando a gente tem um volume fortemente impactado pela pandemia, a gente prefere excluir isso da conta para ficar uma conta mais clara, de mais fácil entendimento para todos nós. Tiramos também aqui a amortização de subsídios na venda de equipamentos. Esse foi um recurso que a gente usou muito no ano passado, mas neste ano diminuiu sensivelmente a prática de subsídios, de forma que excluir isso dessa comparação também é bastante útil. Também tiramos dessa conta os serviços prestados pelos bancos, a remuneração pelo serviço prestado no credenciamento, na afiliação de novos clientes e gastos não recorrentes. Com isso, nós mostramos um comportamento em gastos de uma redução de 3,6% contra o segundo trimestre desse ano e uma redução de praticamente 11% contra o terceiro trimestre do ano passado. E quando olhamos os 9 primeiros meses de 2020 contra o mesmo período do ano passado, tivemos uma redução de 150 milhões de reais, o que corresponde a 7% de economia. Indo agora para o slide 15, nós temos uma visão da nossa liquidez e da nossa alavancagem. Fechamos o trimestre com uma posição de caixa de 6,4 bilhões de reais, com um volume total aplicado no ARV de 3,6 bilhões de reais. Neste ano nós cumprimos, já amortizamos toda a nossa dívida de curto prazo, de forma que a nossa próxima obrigação é o resgate da cota do FIDIC no meio de 2021 e depois uma dívida no longo prazo concentrada nos anos de 2022 e 2023. E mostramos também uma melhoria das métricas de alavancagem. Fechamos a nossa alavancagem no terceiro trimestre em 1,08 vezes. E, resumindo aqui o que falamos até agora, né? Mostramos nesse terceiro trimestre me desculpem, estou no slide 16. Então, esse slide traz um resumo do que falamos até agora. Então, mostramos uma recuperação em volumes em relação ao segundo trimestre, aumento de produtividade com eficiência de gastos, uma retomada do crescimento da base de clientes, um volume recorde de penetração de produtos de prazo nos segmentos de varejo e empreendedores e também uma forte melhoria na métrica de alavancagem da companhia.
Antes de concluir aqui a apresentação, eu vou para o slide 18, onde a gente fala rapidamente de pontos que o Caffarelli já destacou aqui na abertura, nos seus comentários. A Cielo criou uma plataforma digital para relacionamento com os seus clientes, onde há, inclusive, treinamentos disponíveis para clientes que buscam soluções mais digitais também. E um outro destaque aqui, uma parceria, entramos como um parceiro da carteira digital do Bradesco, o Bits, também recentemente anunciamos isso ao mercado. E passando para o slide 19, já abro aqui com um outro anúncio que fizemos recentemente para o mercado, que foi a decisão de alienação do stake da Cielo na empresa Horizon, por 129 milhões de reais. Transação que foi anunciada, temos a assinatura do contrato, aguardamos agora a aprovação de CAD e de Banco Central para que a transação seja concretizada. E outros pontos que temos comentado também bastante com o mercado, criamos uma área focada para crédito, para que possamos aumentar a nossa oferta de produtos para os nossos clientes. Estamos avaliando internamente o pedido de uma licença de SCD e também anunciamos recentemente que obtivemos a autorização para que a Cielo seja um emissor de moeda eletrônica. E isso irá ao ar em novembro de 2020. Com isso, eu concluo a nossa apresentação e entramos agora na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para retirar-se da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Schroden, de Goldman Sachs. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Caffarelli, Gustavo, Thiago, obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira delas é relacionada ao volume, né? Realmente teve uma melhora significativa trimestre contra trimestre, crescimento de 29%. Realmente é um crescimento que a gente tem que considerar. Eu queria só entender se dá para você abrir o breakdown disso para a gente entender o quanto que teve de Corona Voucher dentro desse volume e você considera que teve impacto do Corona Voucher, mas para a gente entender a sustentabilidade desse crescimento, né? Se você acha que a gente pode trabalhar com esse nível de crescimento também para o quarto trimestre. A minha segunda pergunta é relacionada ao PIX. O Caffarelli comentou um número significativo de pessoas que vão ser incluídas, vamos dizer assim, no sistema de pagamentos que não são bancarizadas. Eu entendo aqui, então, que se por um lado perde no débito, a companhia estaria ganhando de alguma maneira com a inclusão dessas pessoas. O que eu queria entender aqui é como é que a Cielo participaria do PIX em termos no economics do PIX, né? Como é que seria cobrado? Como é que seria a fonte de receita da Cielo dentro do sistema PIX? Seria uma cobrança de MDR, como a gente conhece, tradicional? Seria um modelo VAN? Enfim, como é que ela participaria do economics do PIX? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gustavo, aqui começando com a resposta. Então, primeiro, com relação ao volume, né? Alguns pontos que eu acho importante a gente reforçar aqui. A gente entende que, pelo menos até o momento, o que a gente viu de impacto da pandemia ficou para trás. É o que a gente acompanhou aqui no terceiro trimestre, a gente mostrou ali uma grande recuperação. Naquilo que a gente via como um baseline, a gente viu, inclusive, um atingimento desse baseline nas últimas semanas de setembro e até agora, no transcorrer desse mês, eu tenho visto um volume favorável e até superior àquilo que a gente havia orçado. E, poxa, como a gente orçou isso ao final do ano passado e antes de uma crise, a gente está vendo um belo comportamento de volumes. Tá? Especificamente aqui, com relação a dados do Corona Voucher, vou passar aqui para o Thiago, que está aqui não só com dado de volume, quanto também com a informação de quantidade de estabelecimentos aqui que receberam esse tipo de instrumento. E logo depois o Thiago vai passar para o Caffarelli para ele responder a pergunta do PIX. Por favor, Thiago.
Fala, Gustavo. Obrigado pela pergunta. De volume, a gente tem year to date, ou seja, até setembro, nós estamos falando de cerca de 5 bilhões e 300 capturado do auxílio emergencial, e esses 5 bilhões e 300, Gustavo, ele tem aproximadamente 377 mil ECs que fizeram a captura desses 5 bilhões e 300. Então, só complementando o que o Gustavo falou, nós estamos falando de dois números, 5 bi 300 de volume e 377 mil ECs que capturaram esses 5 bi e 300 de volume. Caffarelli, passo a palavra para você agora para falar do Pix. Tá bom. Gustavo, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Então, de certa maneira, essa questão do Pix, o que acontece? É óbvio que quando você tem um novo sistema acontecendo, ainda mais com essa dimensão do Pix, o que vai acontecendo na prática? Uma tendência de parte do débito migrar para o Pix. Óbvio, pode acontecer isso? Pode. De outro lado, a gente tem que enxergar o Pix exatamente no mesmo modelo que a Índia fez. E o nosso Pix aqui, ele é muito, de certa maneira, ele é muito parecido com o modelo indiano. Então, lá na Índia, o que aconteceu na prática foi que você teve um crescimento, na verdade, da base de usuários do sistema financeiro. Pouca redução nas transações tradicionais e um aumento incrível nas transações novas, propiciadas pelo sistema de pagamentos que foi implementado lá. Aqui no Brasil, quando você traz essa questão e você observa o seguinte: primeiro você observa o crescimento do mercado ano a ano, crescimento do mercado em termos de cartão de crédito. Se você olhar entre 2003 e 2013, nós crescemos uma média de 20% ao ano. Veio a crise, nós crescemos entre 2013 e 2019, nós crescemos 12,75%. Mas só em 2019 a gente cresceu 18%. Então, quando você olha isso e de certa maneira adiciona o consumo das famílias, que hoje menos de 40% consome por meio de cartão de débito e crédito, e se a gente, por exemplo, projetasse esse aumento para 60%, olha o volume de clientes que nós teríamos hoje à disposição do mercado de pagamentos. Esse é um ponto importante. Com relação à precificação, Gustavo, o que acontece na prática? A gente já tem a nossa precificação, ela vai ser uma precificação diferente. Lembre-se que nesse caso a gente não tem nem interchange e nem fee de bandeira, né? Então ele começa de um desenho diferente, mas obviamente cada um tem a sua estratégia. E aí eu prefiro não falar da nossa estratégia agora, até porque isso vai ser um mercado também que vai acirrar a competição, principalmente entre os adquirentes. Tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo, obrigado e bastante esclarecedor. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da webcast e é de Victor Chabel, de Bradesco BBI. Ele pergunta: vimos boa mudança de mix no trimestre, de ARV para receba rápido. Poderiam, por gentileza, nos dar mais cor quanto à penetração do pré-pagamento no segmento de grandes contas? Olá, Vitor. Obrigado aí pela sua pergunta. Gustavo respondendo aqui. Então, a penetração do pré-pagamento, de todas as modalidades de pré-pagamento no segmento de grandes contas no trimestre ficou abaixo de 10%. Então, e isso reflete aqui uma estratégia que a gente já vem comentando com o mercado desde o quarto trimestre do ano passado, nessas conversas aqui, né? Nós temos tirado a alocação de recursos de antecipação de grandes contas e passado para a aplicação de recursos em modalidades de antecipação para os segmentos de varejo e empreendedores. Então, sim, uma queda, e ficamos nesse patamar abaixo de 10% em grandes contas no terceiro trimestre, mas, por outro lado, esse número bastante positivo de quase 32% de penetração de produtos de prazo em varejo e empreendedores. A nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, do Bank of America. Por favor, Giovana, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao Revenue Yield. Se vocês puderem falar um pouquinho como que está a reprecificação da base de clientes e como vocês esperam que o Revenue Yield se comporte nos próximos trimestres.
seria bom. E a segunda é em relação a Cateno. A receita caiu só um pouco, ano contra ano, mas a despesa está crescendo quase 2 vezes, né? Então, eu queria entender um pouco aqui como que... Vocês falam que teve a ver com aumento de contestação por causa de mix, que está indo mais para o digital, mas, assim, se puderem quantificar quanto que esse mix mudou, porque esse aumento aí de, enfim, 70 milhões de reais em um ano parece muito alto. Se puderem falar também como que foi esse acordo com o Banco do Brasil em 2015, se tinha alguma meta de rentabilidade e como que vocês esperam que essas despesas evoluam daqui para frente, também ajudaria bastante a gente a fazer as análises aqui. Obrigada. Ana, obrigado pela pergunta. Então, começando com o Revenue Yield, tá? Eu vou repetir aqui que eu estou fazendo sinal, eu não sei se pegou desde o começo da minha fala. Então, Giovana, obrigado pela pergunta. Com relação ao Revenue Yield, né? O que a gente vinha comentando aqui do nosso portfólio e de reprecificação, o nosso portfólio hoje ele já está com preços totalmente adequados à concorrência, tá? Eventuais novos movimentos de reprecificação, aí dependem de movimentos do mercado mesmo. Eu não vejo hoje, quando eu olho para o nosso portfólio e no segmento que é o nosso prioritário, que é o segmento de varejo, eu não vejo uma distância quando eu vejo para o nosso combinado de preços. Então, se ele vai mudar ou não, isso eu não consigo projetar para você, Giovana, que vai depender também de, nos próximos trimestres, a gente acompanhar a agressividade da nossa concorrência, tá? Então, eu acho que ao longo de 19 e até o comecinho desse ano, fazia muito sentido quando a gente falava, olha, eu ainda tenho uma boa parte do portfólio a reprecificar. Isso foi feito. Agora o que a gente tem que ver é se o preço vai se estabilizar no mercado como um todo, no nível que está, ou se vai ter uma nova onda de redução. Então, nesse sentido, a Cielo vai ter que aguardar para ver se acompanha o mercado ou não, se o mercado for por esse caminho. Tá? Falando especificamente de Cateno, sim, tivemos nesse trimestre de forma mais acentuada e no ano como um todo, um incremento dessas despesas relacionadas a contestações. Eu não tenho aqui a abertura da informação do mix por canal digital ou não, mas tivemos um grande incremento de transação, sim, nesse tipo de modalidade, que fica mais sujeita a eventuais ataques que podem gerar perdas operacionais. O volume no trimestre foi um volume elevado, isso nós temos o disclosure disso nas nossas demonstrações e nos nossos relatórios, mas já percebendo isso, a Cateno tomou medidas preventivas, detectivas, corretivas para reverter isso que a gente viu tanto no segundo trimestre e especificamente no terceiro trimestre de forma mais forte. Esperamos que essas medidas já tenham um impacto a partir do quarto trimestre, dado que já estão em plena vigência, já foram implementadas, tá? Com relação ao contrato da criação de Cateno, ele é um contrato que ele não é público, então infelizmente eu não posso entrar nos detalhes aqui sobre as obrigações, deveres das partes nesse contrato, tá? Tudo bem, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Mariana Tadeu, da UBS. Por favor, Mariana, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma dúvida em relação ao mix do portfólio, né? Foi comentado que hoje já grandes contas representam cerca de 63%. E o ideal seria 50-50. Em quanto tempo vocês acham que vocês conseguem alcançar esse mix de 50-50 com o varejo? E como que a gente deve pensar em crescimento de volume? Ele deve ser em linha com a média de mercado ou um pouco abaixo, uma vez que a exposição a grandes contas está reduzindo? E a minha segunda pergunta é em relação ao registro de recebíveis, que deve ser implementado agora em novembro.
O que vocês veem de impacto, tanto para o produto de antecipação como receba rápido? Obrigada. Diana, Gustavo aqui, obrigado pela pergunta. Então, começando com a questão do crescimento de volume, né? Nós vamos separar isso por segmento. Como nós falamos aqui, no segmento de grandes contas, esse crescimento vai depender muito do próprio comportamento da concorrência. Se persistirem as condições atuais de um grande apetite da concorrência de precificação muito agressiva, a gente tende a perder volume em grandes contas. Então, isso é um ponto importante. Naquilo que a gente priorizou, que é o segmento de varejo, o nosso objetivo é crescer com e até de forma superior ao mercado, e estamos trabalhando iniciativas aqui para isso. Então, esse é o segmento priorizado por nós e a nossa intenção é voltar a recuperar espaço nesse mercado. Provavelmente falaremos mais sobre iniciativas sobre isso na nossa divulgação de resultado do próximo trimestre, mas acreditamos que voltaremos a ganhar market share em função dessas iniciativas, tá? Eu não consigo precisar para você quando que a gente chega no 50-50, né? Mas a gente já tem, pelo menos olhando do ano passado para cá, uma boa trajetória de isso acontecendo de forma bastante rápida até. Para responder a sua pergunta de balcão de recebíveis, eu passo a palavra para o Caffarelli. Muito obrigado, Mariana. Mariana, só lembrando essa questão da equação, né? Grandes contas e varejo. Na verdade, lá atrás, a Cielo acabou optando por manter margem e acabou abrindo mão, de certa maneira, de uma parte de varejo. Então, ela tinha 50% de participação no mercado de varejo, ela caiu para 30% na época. Então, o que nós estamos fazendo agora, justamente, é reconstruir essa participação, justamente porque quanto mais eu tiver em varejo, mais eu posso ter em grandes contas. Essa é a equação que fecha, sabe? Por isso que a gente está persistindo muito. A gente não descarta a possibilidade de aumentar, inclusive, a força de vendas agora já para o início do ano que vem, justamente porque a gente precisa ter cada vez mais varejo. E o varejo tem que crescer mais do que o mercado, absolutamente. Deixa eu só falar com relação ao registro de recebíveis. Isso também está dentro daquela agenda do Banco Central, né? Agenda 21, que é absolutamente importante, a exemplo do Pix, a exemplo do Open Banking. O registro de recebíveis, o que ele vai fazer na prática? Ele foi antecedido por aquela questão que quando você hoje travava um determinado domicílio, você segurava praticamente 100% dos recebíveis, quando muitas vezes um empréstimo, uma antecipação que o lojista fazia, era 10% do volume. Então, o lojista prendia 100% para tomar 10%. Então, o primeiro movimento que o Banco Central fez foi o seguinte: olha, vamos proteger os 10 com 10. E deixa o lojista poder usar os recebíveis dele que ele tem para descontar, deixa ele usar onde ele quiser. E agora esse segundo movimento, ele vem no sentido de você poder abrir. Justamente o seguinte, vai aumentar a competição disso. Mas, de certa maneira, para nós também, enquanto adquirentes e que estamos ativos nesse mercado, nosso grande objetivo também é começar a ir buscar outros clientes em outros adquirentes ou em outros bancos, justamente dentro desse processo de precificação. Quem ganha com isso é o consumidor, no final da história, é o merchante, que ele vai poder ter condições de analisar e comparar os preços e, acima de tudo, eu acho que melhora muito também a qualidade do serviço prestado. Então, a gente está aí trabalhando junto com outros órgãos para que a gente possa estar o mais rápido possível preparados para poder entrar nesse processo. A nossa próxima pergunta vem de Mário Pierre, do Bank of America. Por favor, Mário, pode prosseguir. Bom dia, todo mundo. Obrigado aqui pela oportunidade de fazer perguntas. Duas perguntas. Quando você mostra aqui no seu gráfico que você aumentou sua base de clientes, 91 mil clientes, você consegue dar mais detalhes para a gente de quantos desses clientes vieram do long tail, quantos que vieram da pequenas e médias e large corporates? Porque estava tentando também entender um pouco da mortalidade que vocês estão vendo aí no segmento de pequenas e médias empresas. E a segunda pergunta é relacionada assim, a gente tem visto bastante, né, crescimento de varejo vindo muito mais de online versus offline. Queria entender se você pode dar para a gente também um breakdown aí de qual porcentagem do seu volume vem de online, qual que é a estratégia aí da companhia
para conseguir capturar mais desse volume vindo online? Obrigado. Oi, Mário, Gustavo. Obrigado aí pelas suas perguntas. Com relação à base de clientes, embora a gente não abra a informação entre os segmentos, eu posso te afirmar aqui a maior parte desse crescimento é no varejo, tá? É na base da pirâmide que é a nossa ênfase. Então, predominantemente nesse segmento. Quando a gente fala aqui, aí eu não vou te dar informação de crescimento, vou te falar aqui, que eu acho que foi a tua segunda pergunta, a informação de volume. O volume, dando informação como percentual do volume total da Cielo. O volume de e-commerce foi de 16,6% no nosso volume total, tá? E esse patamar tem crescido, tá? Ele... comparando aqui com o terceiro trimestre do ano passado, ele era 15%, né? E agora foi 16,7% no segundo trimestre e 16,6% no terceiro trimestre. Então isso já mostra um crescimento de participação dentro da Cielo, tá? Assim, voltando então para as duas perguntas, na base de clientes, você está falando então que o crescimento basicamente é do SMB. Queria entender aqui se teve, então, se vocês perderam algum cliente de large corporates também, e isso diria, então, que seu crescimento no SMB está mais rápido do que esse valor de 91 mil, porque esse valor de 91 mil é net, né? Então, queria entender, assim, se tem a tendência de mortalidade maior no large corporates, no SMB, ou se você pudesse, então, explicar um pouquinho mais para a gente também a estratégia de vocês aí no long tail, que eu acho que a companhia fez um esforço grande no passado, tinha desacelerado um pouco, queria entender se vocês estão voltando no long tail. E o que você falou aí do e-commerce, né, 16% só do seu volume vindo do e-commerce, que é o segmento que mais cresce hoje, qual seria a sua estratégia para melhorar esse percentual? Obrigado pela pergunta, Mário. Deixa eu só ilustrar uma dinâmica aqui, né? Base de clientes. O driver de crescimento do número é a quantidade de clientes do SMB, o meio da pirâmide, correto. Mas você pode considerar isso, embora seja um número líquido e você está correto, como o que puxa esse número mesmo, sendo a quantidade de clientes do varejo, porque que há saída de clientes de large corporate, mas como a magnitude de quantidade de clientes é completamente diferente, isso não chega a influenciar nesse número de quantidade de clientes, tá? Aonde a saída de 1, 2, 3 ou 4 clientes do large corporate impacta é no volume, né? Então, o que a gente tem falado aqui com relação a grandes contas é justamente isso. Tem grandes volumes que a gente entende que tem uma precificação que tem que melhorar muito no mercado. Quando a gente não conseguir atingir isso, a gente eventualmente pode acabar perdendo o cliente. Há ocorrências disso? Sim, há ocorrências disso sim ao longo do ano, mas isso vai perturbar mais, Mário, a métrica de volume capturado do que a métrica de quantidade de clientes. E mesmo essa lógica que eu te falei aqui, de volume capturado e de precificação, também vale para o que eu estou te falando de percentual de participação de e-commerce. Porque o e-commerce tem crescido no SMB? Sem dúvida que tem. Mas o grande driver de volume é também do large corporate de e-commerce. E esse large corporate está na mesma realidade de precificação que eu te falei. Então, a Cielo tem todas as ferramentas, gateways, sistemas para ser o melhor provedor de soluções para o e-commerce brasileiro. Agora, a precificação, como eu te falei, vai ter que fazer sentido para a gente também, tá, Mário? Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, do JP Morgan. Por favor, Domingos, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, Gustavo, Caffarelli e time aí, Thiago Daí, todo mundo. A minha dúvida um pouco aqui é no pré-pagamento. Assim, eu acho que, olhando o número aqui de vocês e tentando construir um pouco de diferença de lucratividade para alguns pares, o pré-pagamento já vinha sendo assim uma diferença grande e ele aumentou muito mais.
Então, assim, eu queria entender muito bem vários ângulos disso, né? Então, primeiro, assim, eu vi que foi comentado, a gente está alocando uma receita em áreas de spread maior. Assim, primeiro, é uma operação que eu entendo que capital basicamente inexistente. Então, se o spread fosse, o custo de funding para vocês for 150 de CDI, se o comerciante estiver topando 180, por que não fazer, né? Enfim, por que você estaria dizendo não para isso? O segundo, a gente vê pré-pagamentos muito mais altos e não até com players que não são só micro merchant, né, que estão colocando 30 e poucos % de penetração no SMI, o Gustavo comentou uns 10% no grande contas, o que faz a conta que faz sentido nesse mix que vocês passaram de 2/3, 1/3, chegando uns 15% de pré-pago, incluindo o receber rápido. É muito baixo comparado ao resto. Então, assim, a pergunta é bem simplista mesmo, por que tão pouco? É uma questão de trava de domicílio bancário? Se puder fazer um gráfico de PIX, olha, a gente teria 40 se não fosse trava de domicílio bancário, ou a gente está abrindo mão por causa do spread, porque assim, realmente, para mim, essa é a linha mais chocante quando eu comparo um pouco da dinâmica de resultado de vocês contra o resto. Ok, Domingos, obrigado pela tua pergunta. Então, deixa eu tentar fatiar aqui as partes da resposta, tá? Então, primeiro, a gente já tem falado aqui, e pelo menos desde o final do ano passado, dessa mudança de alocação de capital de produtos de antecipação de grandes contas para varejo e empreendedores. Para ilustrar a magnitude dessa mudança de alocação, eu falo aqui de dados de saldo do FDIC, que é o FDIC que faz a nossa antecipação de recebíveis. Ao final do ano passado, nós fechamos com um saldo de 10 bilhões de reais no FDIC. E também ao final do ano passado, a posição de caixa consolidado da Cielo era de 3,2 bilhões e o caixa na nossa controladora era de 460 milhões. Um ponto importante aqui, viu, Domingos, é que o comentário de que a alocação de capital num ARV, desde que seja marginalmente positivo, ela é boa, ela é verdade até um certo sentido, até um certo momento, onde entra uma avaliação de risco. Eu acho que tudo isso era verdade até chegarmos na pandemia. Por quê? Especificamente na pandemia, nós tomamos algumas decisões aqui de restringir fortemente a antecipação para alguns segmentos, especialmente segmento de turismo e entretenimento, obviamente foram setores fortemente impactados pela crise, e também a antecipação para subadquirentes. Foi uma medida de análise das questões regulatórias voltadas a isso, quais são as nossas obrigações e obrigações de subadquirentes, e decidimos ficar bem mais cautelosos com relação a isso. Então, a variável risco é só importante, não é só, o teu comentário é um comentário correto. Olha, não tendo a variável de risco na mesa, qualquer capital alocado, desde que renda um pouquinho a mais do que aquilo que você captou, está ótimo. Mas uma coisa que nós vimos com relação à crise, que mudou nossa percepção de risco em relação a alguns segmentos, foi, olha, tem alguns segmentos onde há um risco que eu não estou mais disposto a correr. Isso é responsável por uma grande retirada de alocação de capital para antecipação, especificamente para esses segmentos que operam com grandes volumes e são clientes de grandes contas. Esse FDIC que eu comentei para você, que era de 10 bilhões ao final do ano passado, atualmente está operando num patamar de 3,6 bilhões de reais. A nossa posição de caixa aumentou. O caixa consolidado, que era de 3,2 bilhões ao final do ano passado, ele agora está com 6,4 bilhões. E o caixa na controladora, que era de 460 milhões, ele agora está com 4,5 bilhões. Ao longo desse ano, durante a crise, a gente aumentou a posição de caixa, reduziu a alavancagem, amortizou todos os compromissos de curto prazo, tudo isso voltado a esse gerenciamento de alavancagem e risco durante a crise. Já falamos aqui desse reequilíbrio de TPV dentro da Cielo, puxando mais participação de segmento aqui para varejo. Então não vou entrar tanto no detalhe para responder isso. Mas especificamente quando a gente fala de penetração de produto de prazo no segmento de varejo e de empreendedores, olha, Domingos, eu entendo o teu comentário quando você fala, poxa, mas o volume é baixo. Mas eu prefiro olhar para isso aqui com uma outra forma, que é, aqui tem espaço para crescer. Então, a partir do momento que eu tiro o capital que está alocado em algo que é marginalmente positivo, porque eu estou preocupado com a percepção de risco em alguns segmentos, eu fico com esse capital no caixa da companhia e eu estou com apenas
31,8% de penetração, para a gente é um recorde, mas o que para a gente é muito bom tem espaço para crescer. Essa trajetória de crescimento, a gente cresceu do segundo trimestre de 2019 para agora, foi de 23,9% de penetração para 31,8%. Se a gente continua nessa trajetória, a gente tem uma boa alocação desse caixa que hoje está parado na companhia, num segmento que gera um retorno muito melhor do que esses árvores de grandes contas geravam no passado. Então, eu tentei explicar, Domingos, o que foi um gerenciamento de risco durante a crise, uma mudança de alocação de recursos e também mostrar que, olha, temos uma oportunidade na mão. Estamos subpenetrados em relação à concorrência? Estamos. Temos espaço para crescer? Temos espaço e temos caixa. Uhum. É que assim, eu entendo perfeitamente, super claro, a parte de risco, a grosso modo você tinha uns 20, foi para uns 15, então você fala, olha, tudo bem, não trabalho com subadquirente e setores de risco reduziram. A única parte que para a gente é um pouco menos óbvia é essa parte de alocação de capital que você fala, porque na verdade é liquidez, né? Não é capital, e você não tem restrição de liquidez. Mas pensando para frente, então, dado que o cenário de comércio, turismo começa a melhorar, a gente poderia pensar nas grandes contas, voltando a ter acesso a essa liquidez, esse percentual total pré-pago, voltando a subir também lá e voltando para os 20 mais? Ou você acredita que não, que foi uma mudança estrutural? Domingos, a nossa questão aqui de gestão, eu hoje, a Cielo não está segurando esse caixa por uma questão de, olha, a gente achar que precisa ficar com 4 bilhões de caixa na nossa controladora por uma questão de liquidez. Não é uma posição de caixa bastante elevada. Esse caixa está disponível para antecipação, para o segmento que tenha um retorno adequado e um risco adequado também. Então, se encontrarmos clientes em qualquer segmento, e pode ser de grandes contas também, com uma precificação adequada e onde a gente não veja um risco que a gente não queira correr, a gente pode voltar a crescer nesse segmento também. E ordem de grandeza, qual que é o cost of funding que se atribui quando você fala uma precificação adequada? Você está me perguntando qual é o nível de prestação adequado? Essa é a tua pergunta, Domingos? Porque assim, do nosso ponto de vista aqui, foi o que eu comentei no começo, né? Se o custo do FDIC é 110 e você acreditar que não há risco, o risco é muito baixo, a 150 do CDI, vale a pena fazer. Você está falando não, a gente está priorizando spreads maiores. Então, minha pergunta basicamente, o Itaú seria qual que é o cost of equity que você trabalha, né? Então, o meu ponto aqui é, para antecipar, o que é esse floor que você acha que a partir disso vale a pena sentar no caixa? Domingos, eu entendo a importância da tua pergunta, mas essa informação de qual é o nosso, tanto a nossa visão quanto o nosso cost of equity, qual é o nosso piso de precificação para a mesa, essa a gente não abre para o mercado, tá? Mas a visão, Domingos, eu não estou esperando um retorno de 500% do CDI. Para o cliente que tem um risco adequado, eu estou com precificações de acordo com o que o mercado está fazendo também, tá? Tá bom, não, tá claro. Obrigado pela explicação, Gustavo. Só para complementar aqui, viu, Domingos? Aquele ponto que eu comentei, que é a decisão de não participar mais de alguns segmentos, de colocar forte restrição, isso gera um impacto muito importante de volume. E para essa decisão, não é uma questão de em que nível você entra. Não, a decisão de risco é que o risco tem que melhorar. Não há para esses segmentos onde nós estamos mais cautelosos, não vai ser um retorno X que vai fazer a gente voltar. Tem que o risco melhorar mesmo. Entendi. Não, está super claro. É mais para tentar, de novo, construir essa diferença entre vocês e alguns pares, né? Entendeu? Não trabalhar com vânia tanto, uma demanda de retorno mínimo a tantos por cento, só para tentar bridge the gap, né? Que a gente fala. Mas está claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Alberini, da CTM Investimentos. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Daniel Alberini, por favor. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Caffarelli para as considerações finais.
Por favor, Paulo, pode prosseguir. Bom, quero agradecer a todos pela participação. Eu acho bastante importante, bastante saudável a gente poder ter esse tempo aqui com vocês e a gente explicar como é que está sendo a nossa estratégia, mas o mais importante que tudo isso, a gente começa a materializar essa nossa estratégia. Portanto, agradeço a presença de todos e é desnecessário falar, mas nós estamos à total disposição de cada um de vocês via a nossa área de relações com investidores ou diretamente com a gente, tá bom? Muito obrigado, forte abraço para vocês. A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.